sem enrolação, vambora pra ação aqui, baixar o plugin que, cara, é incrível. É esse equalizador da Analog Obsession, que é uma empresa que faz ótimos plugins. Então clica aí no link da descrição para abrir esse site aqui pra gente baixar o plugin, beleza? Aqui no site a gente tem a foto do plugin aqui, então a gente rola aqui para baixo, tá? E aqui embaixo, ó, vai ter as opções de download. Tem aqui, ó, download links. E vai ter 3 opções ali, para Mac, para Windows e o Windows Zip, que no caso seria para instalar sem o instalador. Mas a gente não vai usar essa opção aqui, tá? Eu vou usar com o instalador. Então tem aqui, ó, Windows e Mac. Se você usa Mac, clica ali em cima. Se você usa o Windows, clica no botão Windows. E é isso aí. Vamos clicar ali, o Windows, que é meu caso aqui. Esperar baixar. Beleza. Depois que ele baixou ali, é só abrir aqui o Downloads aí do seu navegador. E vai estar o arquivo aqui, ó, Hari. Clica ali em cima. Hari ou Hair, né? Se aparecer essa tela aqui, coloca em instalar mesmo assim. Aqui seleciona o I accept ali para continuar. Clica aqui em Next. Clica em Next de novo. Next. E instala. É só clicando ali Next, 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 instalar. E aqui no final, Finish. Agora o plugin já foi instalado e eu vou abrir o Reaper para a gente ver ele na prática. Beleza, então estou com um projeto aberto aqui. E é muito comum a gente usar esse equalizador de 2 formas, pelo menos é o que eu uso, tá? No Master, no canal Master ali, ou no Mixbus, que é o canal Master, basicamente. O que a gente colocar ali vai afetar a música inteira. Eu uso muito esse equalizador nesse canal para controlar os graves e agudos da música, tá? E uso muito também na voz. E é esses 2 exemplos que eu vou usar aqui, fechou? Então acompanha comigo. Vou vir aqui no Master, eu só tenho um limiter ali, tá? Vou clicar ali no FX e vou adicionar mais um efeito aqui. É só digitar aqui o nome do plugin, que é esse Hari ali, ou Hair, não sei como é a pronúncia. Cara, falar nisso eu vou até ver aqui, cara. Vou abrir aqui, ó. Vou lá no tradutor. Vou digitar o nome aqui e vamos ver. Rare. Rare. O que é isso, cara? Meu Deus do céu. Deixa quieto. Vamos falar Hari mesmo, que todo mundo vai se entender, né? Então é isso aí. Vou abrir o plugin aqui. Vou colocar ele antes do limiter, tá? Porque geralmente o limiter é o último plugin que a gente usa quando a gente está falando de canal master, né? O último canal da música, geralmente o limiter é o que controla o volume final. Então, eu vou deixar o limiter como último plugin e joguei o Hari ali para cima, tá? E beleza. Abri o plugin aqui. Ele é um equalizador, ele tem uma interface um pouco diferente aqui, que eu vou explicar para vocês como que a gente controla, como que a gente trabalha com ele. E é o seguinte, a gente vai ter que pensar em 2 triângulos aqui, tá? Esse triângulo aqui, ó, e esse aqui. Certo? Aqui, ó, a gente, nessa região, a gente controla o grave. Então a gente seleciona a frequência aqui, ó, tá aqui escrito Low Frequency, que é a frequência grave, certo? A gente pode selecionar aqui, tem uma chave, né, de 20 Hz, 30 Hz, 60 Hz e 100 Hz. Então a gente não consegue nesse plugin aqui selecionar 25 Hz, por exemplo. Só são as frequências pré-estabelecidas por ele, né? E isso não é ruim, tá? Isso é uma característica do plugin e até deixa o trabalho mais rápido, porque aí como a gente não tem tanta opção, a gente já é mais objetivo trabalhando com ele. Então isso é muito bom. A gente seleciona aqui a frequência que a gente quer, por exemplo, 60 Hz aqui, ó. Selecionou, a gente tem como dar um boost ou atenuar aqui. Tem aqui, ó, o aten, que é de atenuar, para baixar essa frequência, ou um boost, que é para acentuar essa frequência. E aí aqui a gente gira o botão para dizer de quanto vai ser esse boost ou de quanto vai ser essa atenuação. Tem até um efeito muito interessante, que é desse plugin aqui, que é uma característica dele, que a gente consegue atenuar e dar um boost ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, mas eu nem vou focar nisso aqui agora. Vou deixar para um outro vídeo aí, tá? Então, esses são os controles para os graves. E aqui a gente tem os controles para os agudos. E a gente seleciona a frequência aqui. Vai desde 3K, 3.000 Hz, né? Até 16.000 Hz. Então tem para a gente selecionar aqui 3, 4, 5, 8, 10, 12 e 16.000 Hz. Beleza? Então a gente seleciona a frequência. E aqui também a gente pode acentuar ela com o boost, girando esse botão, ou fazer um corte nela, atenuando nesse outro botão aqui, certo? E aqui tem o bandwidth,
que é pra gente deixar esse equalizador mais largo, pegando frequências vizinhas às frequências que a gente escolheu. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui em 10.000 Hz e dei um boost aqui, ó. E eu deixo esse bandwidth aqui no máximo. O que vai acontecer? Ele vai acentuar 10.000 Hz, mas ele também vai afetar muitas frequências vizinhas. Então ele também vai afetar, por exemplo, 8.000 Hz, 5.000 Hz, que são frequências vizinhas para baixo ali do 10.000, e também frequências vizinhas para cima, por exemplo, 11.000 Hz, 12.000, 13.000, 14.000. Ele vai deixar essa acentuação mais larga. Então vou até mostrar aqui para vocês em um outro equalizador, só que tem gráfico, né? Que é o TDR Nova, que ele tem um gráfico aqui, fica mais fácil de visualizar, né? Aqui nesse equalizador a gente consegue ver aqui embaixo, ó, as frequências, né? A linha amarela é o que o equalizador vai fazer no som. Então a gente consegue fazer, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui, colocar em 10.000 Hz. Vou dar um boost ali de 5 dB. Opa, pera aí. 5 dB. E vou deixar esse kill aqui, que é equivalente àquele bandwidth do outro plugin aqui, ó. E vou deixar ele bem aberto aqui. Olha só o que acontece. Ele vai acentuar 10.000 Hz, mas ele começa acentuando, cara, desde 500 Hz aqui um pouquinho, e vai subindo, subindo, até chegar nos 10.000. E depois dos 10.000 ele também vai acentuar, certo? Se a gente deixar ele mais definido, ele começa só a trabalhar na frequência que a gente selecionou. Então, por exemplo, aqui, ó. Ele só vai acentuar, tá vendo que ele tá fazendo a curva ali, ó? Ele só vai acentuar em 10.000 Hz ali em poucas frequências vizinhas. Se a gente deixar mais aberto, ele vai acentuar bastante frequências vizinhas ali. Mas enfim, é isso aí que a gente consegue fazer com esse bandwidth aqui. No máximo, ele vai ser bem suave, ele vai pegar bastante frequências vizinhas. E no mínimo, ele vai ser mais definido. Então ele vai trabalhar mais na frequência que a gente selecionou mesmo, tá? Geralmente, nesse plugin aqui, eu não tento nada com definição. Eu já tento algo mais suave, porque pra mim esse é o som que eu curto dele, tá? Ele tem esse som mais analógico, mais suave, e o interessante é que a gente consegue acentuar bastante frequências altas, por exemplo, bastante agudo, com esse bandwidth aqui bem aberto. Ele vai acentuar o agudo de uma forma muito suave, muito sutil, que soa muito bem pro ouvido. Então eu curto muito deixar ele aqui mais pro lado do máximo aqui, entre 7 até uns 10 ali, por exemplo. E é basicamente isso aí, tá? Então eu só vou vir aqui e vou clicar em Reset aqui, Reset to Factory Default, para ele resetar o plugin, voltar o plugin do jeito que veio quando a gente abriu, né? E vou dar um play na música aqui no Master, tá? E vou brincando com os controles do plugin para vocês sacarem o som que ele tem e como ele altera o som, beleza? Vamos lá. Primeiro no grave aqui, ó. Olha só como é fácil trabalhar com esse plugin, cara. Eu selecionei aqui 60 Hz, depois 30 Hz, e dei um boostzinho aqui, pequeno, tá? Deixei ali em 2. E, cara, já tá muito interessante, porque ele dá aquela engordada no som, que é muito gostosa de ouvir. Não necessariamente eu iria usar essa equalização na música, tá? Eu tô fazendo aqui pra mostrar o controle que o plugin tem, pra vocês sacarem o som dele. E aqui, claro, se eu der mais boost aqui, vai exagerar pra caramba esse grave ali, vai meio que dar uma embolada, mas é só pra vocês sacarem o som, tá? Então, olha só. Esse é basicamente o grave que ele tem. E a gente pode selecionar aqui outras frequências também, tá? Dependendo do que a gente quer, né? E agora o interessante que eu também uso muito esse plugin, cara, é pra adicionar agudos extremos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Em 16.000 Hz a gente seleciona aqui, ou 12.000 Hz, é bem comum usar também. Tá com um bandwidth aqui no máximo, para ele ficar bem suave mesmo. E vamos dar um boost aqui nesse agudo pra gente ver o som, tá?
No máximo, ele fica bem estridente mesmo, porque ele vai dar muito ganho nesse agudo, então não é tão interessante, né? Mas, cara, em valores um pouco mais baixos aqui, ele consegue dar aquela clareada na mixagem, trazer aquele agudo, deixar o som um pouco mais na cara, brilhante, que é gostoso de ouvir, né? É bom a gente ter esse agudo controlado, suave. Então, esse plugin ajuda nisso de uma forma muito simples de usar. A gente seleciona a frequência aqui, dá um boostzinho ali, cara. Às vezes isso aqui é o que falta na mix, tá? Pra dar aquela clareada a mais, né? Olha a diferença que faz. No mínimo, meio apagado e tal. Olha a clareada que dá, cara. É animal esse plugin aqui, tem um som muito bom. E agora eu tô com outro projeto aqui pra mostrar pra vocês como que eu uso ele na voz, beleza? Então eu vou colocar o plugin aqui na voz, tá? Clico ali no FX, pesquisa ali o nome do plugin e abre ele aqui. Beleza. Eu curto muito usar ele na voz, cara, pra trazer um ar a mais. Esse ar que a gente fala, geralmente, é o agudo extremo, tá? Frequências muito agudas que a gente acentua na voz, que vai trazer esse ar a mais, esse brilho a mais que a gente procura. Então, olha só. Colocando aqui, ó, em 16.000 Hz também. Eu vou dar um play na voz e vou acentuar aqui pra vocês verem o que acontece, tá? Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Cê tá tão longe de mim, não pode mais ser assim, vem pra mais perto. Repararam como quando eu aumentei o botão ali de boost, de frequências agudas, né? Nessa parte aqui. Olha como o brilho da voz aumentou, a claridade da voz aumentou e trouxe um ar a mais, esse brilho a mais, que é muito interessante, eu curto muito usar isso aqui, tá? Porque às vezes falta, né? Parece que a voz tá um pouco abafada e tal, falta alguma coisa. E esse agudo aqui ajuda a dar um brilho de uma forma muito suave. A gente só tem que cuidar o quanto que a gente vai acentuar ali, né? Por exemplo, quando eu coloquei aqui em 6 e tal, ele já passou um pouco do ponto, eu acho, pelo menos ouvindo aqui. Aí eu voltei um pouquinho, deixei ali em 5, que pra mim é o suficiente, certo? Então agora vamos comparar com o plugin desligado e com o plugin ligado pra gente sentir a diferença. Olha só, desligado primeiro. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento. Ligado. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento. Olha só como dá esse brilho a mais na voz, que é muito interessante. E para controlar o agudo, se ficar muito agudo, às vezes a sibilância da voz, ela passa um pouco do ponto. Esse som de s, f, sh. Para controlar isso, a gente usa um deesser. Eu já fiz o review de um deesser gratuito muito bom, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, e vou mostrar ele aqui na prática. O nome do plugin é T-Deesser. A gente abre ele ali. E beleza, do jeito que ele tá aqui, a gente só vai abaixar esse botão aqui de Processing para ele dar uma controlada nesses sons muito agudos aqui pra gente da voz. Então, quando o agudo estiver passando demais, o plugin vai dar uma baixada para não deixar ele estridente. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração, prometo que não vai ser em vão. Repara nessa barrinha vermelha aqui, como toda vez que eu falo ali o S, aparece uma barrinha vermelha aqui, tá? Indicando que o plugin tá comprimindo um pouco esse agudo, deixando o agudo mais no lugar, beleza? Olha só, repara aí no som. Já faz um tempo que a gente troca a nossa ideia e o momento é agora, não espera não, me dá teu coração. Então, cara, geralmente quando eu adiciono o agudo com o equalizador aqui, com esse plugin, eu venho depois com o deesser para dar uma controlada no agudo que a gente adicionou, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o deesser, porque eu já fiz um vídeo específico falando desse plugin aqui com vários controles, mostrando mais detalhes na prática. Então eu vou deixar aqui nos cards para vocês conseguirem assistir e aprender mais sobre ele também. E é isso aí. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou. E é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!